Eu não me responsabilizo pelo que é dito no chat. Ok. O que é dito no chat às vezes não representa o voto dos portugueses. Sim, demorei muito, é verdade, mas estive num debate 4 horas e obrigado a quem está a dizer que eu sou super giro. E este senhor é bastante conhecido no Twitter. Sim, eu não tenho Twitter, nem TikTok, nem fazes bem, fazes muito bem para manter a sanidade. Uso redes sociais. Então a questão é, tu no Twitter és o mal. Sou, exatamente. O mal, portanto. Que é o meu acrónimo, Mário Mourinho Lopes, exatamente. E eu acho que há muita gente aqui que vai te reconhecer por aí, acho eu, porque claramente as pessoas que me seguem são... Sim, também faço a cor de dinheiro do Camilo, é verdade. Não nem mais. Mas todos concordamos que é gato, pronto. Já começaram os elogios. Politicamente isso não quer dizer nada, mas já não é mau. Não, é super importante. A Mariana também é streamer e tem uma comunidade e bota na IEL, portanto... Boa, isso sim é importante. Manda o acrónimo. Os blogs de esquerda adoram. Olha, vamos já começar aqui com algumas perguntas. Primeiro, antes de falarmos sobre como é que acabaste na IEL, vamos falar só um bocadinho do início, para relaxar, ok? Isso. Para baixar o batimento cardíaco, que é... Tu, onde é que cresceste? De onde é que os teus pais faziam? Como é que cresceste? Como é que decidiste o teu curso de Engenharia Informática? Qual é o meu? Foi o primeiro que tirei, sim. Como é que o processo até aí, mais ou menos? Então, começando com a parte mais chata, não é? A minha formação, eu tirei Engenharia Informática, foi o meu primeiro curso. Depois o meu primeiro emprego foi na SAP, uma empresa de software alemã. Tem um grande ERP, acho que toda a gente conhece a SAP. Nos Estados Unidos, em São Francisco. Estive lá um ano. Na altura, agora uma curiosidade, dado que aqui estão muitos geeks, cheguei a fazer entrevistas com o Guido Van Rossum, o criador do Python. Sim. Desculpa, deixa-me só... Desculpa, tira a música. Ok. Esta musiquinha de fundo até é bonita, para nos embalar. Mas eles gostam sem música. Okay. Tira a música, já estão pessoas a queixar-se com a música. Já está? Está resolvido. Ok, força, desculpa. Portanto, estava a dizer que estive lá nos Estados Unidos a trabalhar nessa empresa, cerca de um ano. Tive até para ir para a Google, mas na altura o meu visto J1 não permitia fazer mudança. Depois, entretanto, veio o Obama e alterou isso. Permitiu que com o mesmo visto, naquela duração, desde que eu tivesse um contrato de trabalho, pudesse mudar da empresa. Foi pena, porque não tive a oportunidade de trabalhar com o Guido Van Rossum, o criador do Python, na Google. E, entretanto, aquela experiência nos Estados Unidos foi muito interessante, porque a conversa do dia-a-dia, aquela conversa banal que nós temos aqui, de, bom, o que é que tu fazes, como é que está a vida, está a chover, está a bom tempo, está a mau tempo, como é que andas? Lá é, bom, e que ideia é que tens para começar um negócio? Eu fui apanhado 2 ou 3 vezes desprevenido, com pessoas que tinham acabado de conhecer há 2 minutos, que a segunda pergunta que faziam era esta. Portanto, eles têm uma veia muito empreendedora, muito de fazer, e isso é ótimo. Acho que isto contamina, eu fiquei contaminado por isso, e bom, no bom sentido, não é? E foi uma aprendizagem de vida. Por outro lado, senti uma grande falta da Europa. Eu acho que foi ali que eu comecei a dar muito valor à Europa e à União Europeia, porque os Estados Unidos têm coisas fantásticas, mas por outro lado, é um país que, tirando as grandes cidades, é um bocado chapa 5. Sim. Eu fiz a Route 666, depois mais tarde, atravessei os Estados Unidos todos, e aquilo é tudo igual. Tirando as grandes cidades, Nova York, Chicago, São Francisco, LA, aquilo é exatamente igual. Tem a entrada, tem umas casas, tem os motéis, tem uma zona de comercial e depois siga para a próxima cidade. E eu senti falta aí da Europa. Senti falta de quê? Senti falta da nossa riqueza cultural, da nossa riqueza gastronómica. Embora lá, atenção, tenha restaurantes, comida, cozinha internacional, há muito. Mas não há aquela coisa de agora vou para este sítio, por exemplo, agora vou à Galiza e como uma comida, tapas e coisas espanholas. Agora vou à França e como comida francesa, agora vou à Itália, como comida italiana, ou então a riqueza também arquitetónica, que é vastíssima na Europa, não é? Sim. Tens diferentes correntes por toda a Europa, em todo lado, e essa riqueza, essa diversidade que há na Europa, eu senti muito falta, sinceramente, de quando vivi nos Estados Unidos. Bom, entretanto, voltei, fundei a minha empresa, estava lá, está contaminado por querer fazer isto, era uma empresa de software educativo, aquilo tinha um projeto giro, era fazer uma escola virtual, na altura, até já com, tinha um sistema de chat, ainda não havia propriamente chat, o Facebook tinha acabado de introduzir o chat, aliás, na altura, eu estava a usar, enfim, outro detalhe técnico, estava eu a implementar essa parte, estava a usar uma biblioteca, aquilo estava em Ruby on Rails, a plataforma, estava a usar uma biblioteca para a parte do chat, que usava uma máquina de estados que tinha sido desenvolvida pelo CTO do Twitter. Eu até criei conta no Twitter, precisamente nessa altura, janeiro de 2007, portanto tenho a conta há muitos anos, para poder falar com ele e para
para partilhar aqui uns pormenores técnicos. E ele respondeu-me. Eu troquei aqui umas coisas com ele. E pronto, depois a empresa comercialmente não resultou em Portugal, infelizmente. Uma empresa parecida resultou nos Estados Unidos, porque as nossas escolas é fundamentalmente escolas públicas. Nós íamos ter com eles, eles diziam, bom, nós não temos dinheiro para melhorar as refeições, quanto mais para financiar software. E estávamos a falar na altura de 2 euros por aluno por ano. Sim. Eram estes valores que estavam em cima da mesa, mas mesmo assim não funcionou comercialmente e eu na altura dediquei a minha vida àquela empresa, trabalhava muitas horas por dia, sextas, sábados e domingos à noite e portanto ali senti que estava na hora de repensar a minha vida. E, portanto, fui fazer um sonho que já tinha há muito tempo. Vendi a minha parte, com o pouco dinheiro que tinha, fui viajar de mochila às costas, saí do Porto de comboio, cheguei a Estarreja em direção à Espanha, depois fiz toda a Europa e depois para a América do Sul. Que idade é que tens? Eu tenho 39. 39? Sim. Ok. E fizeste isso tudo nos teus 20? Está ali uma pessoa a falar de Magalhães, é verdade. Já agora um pormenor, posso só fazer aqui. Fiz isto com 25, 26, Sim. creio. Sobre os Magalhães, o nosso software funcionava também no Magalhães, chamava-se o Escolinhas, não confundi com o Escolinhas, Escolinhas, e nós fomos as escolas em que os miúdos tiraram o Magalhães da caixa pela primeira vez. Eles nunca tinham pegado no computador. Portanto, aquilo foi literalmente dado aos miúdos e eles nunca tinham pegado naquilo e pegaram para usar o nosso software. Portanto, aquilo foi claramente dado sem ter aqui uma integração com o projeto educativo para que aquilo fosse bem utilizado, não é? Não basta tirar a tecnologia para cima dos problemas nem para cima dos miúdos. É preciso garantir que ela é bem usada. Mas pronto, portanto, depois estive a viajar, voltei, cumpri o meu outro sonho, que era fazer economia, e depois fiz o mestrado de economia e fiz o doutoramento em aplicado a gestão, economia e políticas de saúde, e a minha carreira académica seguiu por aí. Portanto, houve aqui uma mudança, mas atenção, continuo a programar todos os dias. Tenho muitos projetos de investigação e desenvolvimento, alguns até deram origens a startups tecnológicas, em que continuo a programar todos os dias e adoro programar, adoro o desafio intelectual. O que eu não gostava era do estilo de vida, estar ali sentado à frente do computador todos os dias. E, portanto, enfim, acabei por seguir aqui outras E em que momento é que decidiste ir para ele? E porquê? Quando é que eu decidi ir para ele? Eu já gostava de política há muito tempo. Mesmo no tempo da faculdade eu gostava de política, mas eu não tinha uma visão estruturada da política. Eu tinha assim umas opiniões, mas eram umas opiniões um pouco, às vezes, que não estavam bem fundamentadas. Eu lembro de ter 17 anos, o meu pai tem uma empresa pequenina, já agora vou contar a história dessa empresa porque é engraçado, porque começou, a minha avó, ela ia a Barcelona, comprava flores secas, na altura se vendia há muitos anos atrás, trazia-as para Portugal, pegava naquelas caixas de skip, que se usava de antes, com detergente da máquina em pó, cortava a parte de cima, punha lá as flores e vendia na garagem. E a empresa nasceu assim, uma coisa que não era uma empresa, era uma coisa pequenina, e nasceu assim e cresceu assim. E isto para dizer que, aliás, já não me lembro qual era aqui a ligação. A questão com ali a ele e o meu posicionamento político. E isto, na altura, eu recordo-me dizer ao meu pai, ter assim, nos meus 16, 17 anos, até uma visão assim um bocado bloquista, não pode ser, as empresas têm de pagar mais impostos, e é preciso aumentar os impostos mais progressivos. Com 17 somos todos do bloco. Foi isso, embora eu acho que nunca tenha votado no Bloco, na altura tinha um bocadinho este pensamento e o meu pai, com muita tranquilidade, muita condescendência, abanava os ombros e dizia, tá bem, quando começares a trabalhar depois falamos. E a verdade é que eu lentamente fui progredindo, depois a maior parte da minha vida posicionei-me ali na social-democracia, mas havia ali qualquer coisa que faltava, um posicionamento político mais estruturado, com uma raiz de fundo. E, entretanto, comecei a ler um amigo meu que foi deputado, o Michael Seifert. Ele foi deputado pelo CDS e ele foi deputado pelo CDS e eu, na altura, tinha esta conversa com ele defendia os impostos, o IRS muito progressivo, e ele, uma vez, responde-me num blog dele, olha, vamos fazer o seguinte, vou-te recomendar um livro, e tu vais ler esse livro e depois voltamos a falar. E eu respeitava, portanto ele recomendou o livro, que foi o Constitution of Liberty, do Friedrich Hayek, um grande liberal, e eu comecei a ler o livro naquela lógica de, vou-te apanhar. Vou ler isto, vou encontrar aqui alguma incongruência, vou aqui depois derrotar-te no teu próprio jogo. Comecei a ler o livro, e aquilo começou a fazer sentido, começou as ideias a ficar alinhadas e eu percebi, isto faz todo sentido. A questão do liberalismo é proteger o cidadão dos excessos
do Estado, da discricionariedade do Estado, de não permitir que o Estado abuse, porque o Estado tem o monopólio da força e através da lei, se bem usada, fantástico, mas se mal usada, pode limitar as liberdades dos indivíduos. E eu percebi que aí era um ponto político muito importante para mim, já na altura, já agora, fazendo aqui outro parênteses. Pai, estou cheio de speed, desculpem lá aí em casa. Não, está tudo bem. Eles são habituados. Eu sempre que vejo, por exemplo, o Montenegro a falar, eu meto a 1.25 para nós não adormecermos. Pronto, no meu caso vais ter de atrasar um bocadinho. Portanto, no teu caso já está 1.25. Ok, é isso. Mal está em casa. Peço desculpa, mas estou a acelerar, foram 4 horas de debate. Mas repetindo, já agora o nome do livro estão aí a perguntar, é Constitution of Liberty, do Hayek. Mas antes desse, que esse é um livro mais pesado, mais maçudo, leem o Road to Serfdom, também do Hayek. Obrigado ao Chico por ter acrescentado aqui o nome. Na faculdade, na verdade, eu tive um momento em que eu era um grande free software advocate. Eu era um grande fã de software livre, era um grande fã, até por questões ideológicas, porque achava que era importante termos acesso ao código-fonte, podermos contribuir. Mas nessa experiência eu percebi que havia muita gente da comunidade de software livre em Portugal, e não só, que tinha ali uma razão, tinha ali uma motivação que era um bocadinho mais política. E queriam impor o software livre, aliás, houve exemplos disso, queriam impor o software livre em alguns casos contra o software proprietário. E aquilo na altura começou a mexer comigo, porque eu era a favor de software livre, mas, por outro lado, achava estranho aquela vontade de estar a impor. E que isso não fazia sentido, que devia haver aqui a possibilidade das pessoas escolherem, de serem livres para escolherem. E se o software livre for melhor, fantástico. Se o software proprietário for melhor, então use esse. E, portanto, na altura, eu percebi que aquilo não encaixava bem. E quando começo a ler o livro, e quando começo a perceber aqui a lógica do liberalismo enquanto uma forma de garantir os direitos dos indivíduos, e que havia, aliás, países que foram construídos com base nisto, nos Estados Unidos, aquilo começou a fazer sentido. E hoje é útil porque ajuda-me a ter uma posição que é coerente e que faz sentido em muitos assuntos, não em todos, obviamente, porque o liberalismo não é uma doutrina, não é um receituário, não é como o marxismo, que tem de facto ali um livro, tem ali um caderno de encargos do que deve ser feito. Não, o liberalismo são duas posições simples. Primeiro, o poder do Estado deve ser limitado e deve ser dada primazia à liberdade individual das pessoas. Portanto, é com base nisso que eu norteio o meu posicionamento político. E dentro da IEL, nós temos pessoal dentro da IEL que é um bocadinho mais à direita, e pessoal dentro da IEL que é um bocadinho menos à direita. E há pessoal que é um bocadinho mais progressista, diria eu, um bocadinho mais centro-esquerda, vá. Onde é que tu te posicionas aí? Eu diria que sou... Eu no fundo sou centro-direita, mas vamos lá ver. Nas posições que tipicamente as pessoas associam como não sendo direita, exemplos concretos. Casamento homossexual, completamente a favor. Legalização das drogas leves, completamente a favor. Adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Para mim o importa é que a pessoa que o filho tenha amor, não me interessa se é com 2 pais ou 2 mães, o que interessa é que tenha amor e não esteja institucionalizado. Portanto, completamente a favor. A lei do aborto, como está, até às 10 semanas, completamente a favor, é um direito das mulheres. Ou seja, tendo em conta estas posições, eu não consigo dizer também que sou de centro-direita, mas já vou dizer porque é que eu não digo que sou de esquerda. Outras posições em que eu, por exemplo, até divirjo um bocadinho do partido. A questão da eutanásia. Eu sou a favor do suicídio assistido. Ou seja, é uma diferença importante entre os dois. No suicídio assistido é a própria pessoa que tem que carregar no botão, não é? Tem que tomar a decisão. Ou melhor, não é tomar a decisão, tem de executar a decisão que toma. No caso de eutanásia, não. Delega essa competência de carregar no botão, fazer o que seja necessário, para uma equipa de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Eu acho que isso deve ser feito pelo próprio, a não ser que não possa, não é? Se for um paraplégico, não se consegue, o tetraplégico não se consegue mexer, compreensivelmente, não podemos exigir-lhe que carregue no botão. Mas, tendo na posse das suas capacidades físicas e motoras, deve ser a própria pessoa. Aí eu divirjo, porquê? Porque aí ela teve uma posição mais pró-eutanásia, a minha posição é mais pró-suicídio assistido, porque a vida, em última análise, é um direito nosso, é uma liberdade. É uma liberdade nossa. Portanto, nós devemos ter direito a dizer, não quero viver mais, não é? E, portanto, aí eu divirjo um bocadinho. Mas porquê é que eu não digo que eu sou de esquerda? Porquê é que eu faço esta diferença e porquê é que isso é importante? Já agora aqui o Amon está a perguntar como se faz na Suíça. Boa pergunta. Na Suíça a eutanásia é proibida. Proibida. Explicitamente é permitido o suicídio assistido. Foi um dos primeiros
países a ter o suicídio assistido. No caso da Suíça, a eutanásia é proibida. Porquê é que eu não acho que sou de esquerda? Porque a esquerda tem uma visão de engenharia social, tem uma visão de... a ideia de chamar progressismo é a ideia de que nós podemos ser moldados, que somos de barro, e que, portanto, podemos ser moldados a uma determinada visão. Eu não acredito nisso, eu acredito na ordem espontânea, eu acredito na natureza humana. Eu acredito que se nós tivermos os incentivos certos, nós vamos fazer coisas boas. Nós não podemos achar que as pessoas podem ser moldadas à imagem com a visão de alguém que vai racionalizar a sociedade, que vai planear a sociedade. Isso é a visão marxista, é uma visão de racionalizar aquilo que deve ser a sociedade. A minha visão, e por isso é que eu acho que não, e digo que não sou de esquerda, é contra esta ideia de engenharia social, que vamos moldar as pessoas e que vamos tentar determinar como é que elas devem agir ou pensar. Por isso é que eu me posiciono como centro-direita, embora nas questões que eu mencionei, são muito alinhadas com aquilo que são as votações, por exemplo, à esquerda, não é? Ok, agora uma pergunta super importante. Joga jogos de computador? Joguei muitos anos Unreal Tournament, aliás, até tive para ir num torneio na Coreia do Sul. 99? O T, exatamente, antes de ser o 2003, sim. Tinha o Capture the Flag. Tinha aquelas duas torres. Exatamente. E com aquele míssil no meio telecomandado. Isso, jogava muitas horas. Do fogo. Já não me lembro o nome. Havia o Twin Towers, acho. Não. Tinha, sim, exatamente, que tinha aquela parte a meio. Face Worlds. O Face Worlds, exatamente. Worlds. Havia esse, sim. Então lá, ainda sei. Joguei o T muitos anos e era viciado naquilo. Foi quando tinha pai, sei lá, 15, 16, 14, 15, 16 anos, joguei muito daquilo, é verdade. Counter-Strike nunca joguei muito, achava demasiado parado. Perguntas importantes. Achava demasiado parado. E League of Legends? Nunca jogaste? Não. Nunca jogaste? Não, eu parei de jogar, não tenho tempo. Espetacular. Então agora na política ainda menos tempo tenho. E eu já disse, se um político chegar à minha beira e diz jogou League of Legends, sim, eu não voto nele. Mas fiz uma coisa que foi, comprei, mas mal joguei, uma Nintendo Switch. Porquê? Porque um dos meus jogos preferidos era Zelda. Sim. Zelda. Olha, grande fã de Zelda, então comprei para poder jogar os dois, tocar, Tears of the Kingdom e eu comprei Breath of the Wild. Eu comprei uma Ocarina. Ok. Sei tocar a Song of Time do Zelda Ocarina of Time. Isso é muito bom. Juro-te, as músicas eram espetaculares. Não. Da floresta, não é floresta mágica, como é que ele se chama? Eu mostro-te. Isto é real. Isto foi um vídeo que eu gravei fora de brincadeira. Isto tem 3 dias. Ok? Só para tu veres. Para ver se e arranjaste a Ocarina igual. Olha. Isso é muito bom. Espera aí. Oi, o que Calma. Quase igual. Espera, isto só a aprender. Por acaso é igual. Espera. Isto não está. Calma. Temos que ir com calma. Porque... Igual. Isto, vocês estão todos assim justos. Eu estou vendo onde é que está o início. Okay? Espera aí, olha. Ele vai reconhecer, ó. Não, Zé. Não. Vais ter de praticar mais um bocadinho. Olha, só ninguém achar, ok? Não se ouve, ainda bem que não se ouve. Ainda bem que não se ouve. Confiem todos em mim, ok? Confiem todos mas em mim. Mas depois peçam para o Zé colocar isso online. Eu quando estou a ver, tocar bem, mas como estás a ver, temos coisas que gostávamos destas, a ver? Zelda é de longe dos meus jogos favoritos que mais marcou. Sem dúvida. Nos anos 90, na Nintendo 64. Lembro perfeitamente de começar a jogar antes disso, Super Nintendo, Link to the Past. Link to the Past. Estar a sair da casa a chover, ir ao castelo, eu tenho essas memórias marcadas na minha cabeça, é engraçado. Estão a ver? Pontos a favor. Gosta de Zelda, ponto mais os meus jogos preferidos, é extraordinário, um grande jogo. Unreal Tournament, super a favor. Foi considerado o jogo do milénio. Foi? Não sabia disso. Na altura jogava-se muito Quake também, havia muita malta que jogava Arena, Quake. por aí fora. Mas nunca fui assim um grande fã, era mais o tempo. Agora, o Zelda 2 da NES é o meu favorito. Olha, grande Zelda. Para mim, o melhor Zelda Ocarina of Time. Foi o que mais marcou. Também, a idade que eu tinha, era isso que marcava para fazer 34. Portanto. Olha, agora, voltando à política. Vamos lá. Política é importante. Isto porquê? Nós estamos a falar de jogos e a EA tem medidas para os esportes. Considerar um desporto. O que é algo muito interessante. Por que não? Digo-se, não é a EA a querer convencer os gamers a botar neles? Não. A questão é, nós temos a ideia de que desporto é atividade física. Sim. E também é. Em alguns casos, não é? Quando uma pessoa joga uma futsal, gosta de jogar futsal, certo. É uma atividade física, mas não é só uma atividade física. Os xadrez são desporto e não é uma atividade física. Certo. É uma atividade mental. Certo. E, portanto, se os gamers, de facto,
Quer dizer, estão a praticar desporto. E hoje em dia, a um nível que não se compara quando eu joguei o T. Claro. Pá, hoje em dia, há aqui uma indústria muito grande, há malta a ser patrocinada, com grandes equipas, Sim. grandes clãs, pá, que na altura não tinham recurso e hoje têm. Portanto, é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. É apenas por ser digital que não há de ter essa... Enfim, essa... Não é diferenciação, mas não há de ter esse reconhecimento. Não, nós achamos que pode e deve ter o reconhecimento e, portanto, parece-nos que é tão válido como outros jogos que existem, como é o caso do xadrez, ou do bridge, também tudo isso é um desporto, portanto, não é por ser digital que deixa de ser um desporto também. Agora, eu quando olho para a IEL, agora falando na IEL em si, primeiro eu gostava de fazer uma pergunta, que é, qual é a diferença entre um liberal e um libertário? Um libertário é alguém que... parte daquilo que se chama o princípio de não agressão, ou seja, eu vivo a minha vida e não vou fazer aquilo que eu posso fazer, que apenas diga respeito a mim, e não vou interferir com a vida dos outros, a não ser voluntariamente que os outros queiram. E que pressupõe, portanto, que não existe Estado. Portanto, é uma visão anarquista da sociedade, que não existe aqui um Estado. Há anarquistas de esquerda, e há anarquistas de direita, que geralmente são chamados anarcocapitalistas. Um liberal sabe que ou acha... Anarcocapitalista tipo o Milei. O Milei não sei se será bem anarcocapitalista. Acho que não seria tão extremo. Acho que está ali entre o liberal clássico e uma visão... que ele não vai acabar com o Estado. Ele não foi eleito para acabar com o Estado. Sim. Não sei, mas eu também não conheço assim ao detalhe o Milei para poder dizer se é anarcocapitalista ou não. Sei que ele leu alguns autores que são anarcocapitalistas, mas eu também li e não me transformou num anarcocapitalista. Sim. Eu li o Das Kapital, os 3 tomos, e não me transformou num marxista. Pelo contrário, foi muito útil ter lido aquilo porque me afastou ainda mais. E, portanto, um anarcocapitalista, um anarquista, não acredita na existência do Estado. Acha que o Estado é sempre uma entidade opressora. Eu, sinceramente, acho que é uma visão utópica. Acho que a ideia de que, se agora o Estado acabasse a imposição da ordem e da segurança e que, de repente, isto ia ser um paraíso, não, ia certamente correr mal. Porque há pessoas mal intencionadas, não é? É da natureza humana. Há boa gente, mas há pessoas mal intencionadas que iriam tomar a força e que iriam se sobrepor, e portanto isto seria um conjunto de máfias espalhadas pelo mundo. Como portanto, o Estado é necessário. Outro tipo de máfia. Ok, desculpa, enganei-me aqui durante uns segundos. Não, aqui máfia não é no sentido de corrupção, de casos de corrupção e desvio de dinheiros, mas no sentido mesmo criminal do termo, criminal, enfim, de violência. Sim. E portanto iria haver certamente um grupo de pessoas mal intencionadas que iria tomar o poder, as armas, e que se iria impor sobre os outros e imperaria a lei do mais forte. Portanto, o Estado é um instrumento importante. Agora, o Estado tem que ter o seu poder limitado, porque senão é ele próprio um agente opressor. Nós vimos o que é que aconteceu isso em países totalitários, tanto à esquerda como à direita. Países que foram fascistas, era o Estado totalitário e opressor. Países comunistas, era o Estado totalitário e opressor. Portanto, a visão aqui de um liberal é: o Estado tem de existir, sim. O Estado é importante para garantir as funções que são exclusivas do Estado, só ele consegue garantir. A soberania, a defesa, a segurança, a justiça e até, de certa forma, a saúde e a educação, no sentido de permitir dar o acesso à saúde e à educação, mas tem de ser de uma forma que não ponha em causa as liberdades das pessoas e, portanto, não oprima. Eu tenho uma pergunta aqui. Porquê que o Bloco de Esquerda está constantemente a dizer que vocês vão acabar com o SNS? Porque é a maneira fácil deles acharem ou tentarem ganhar o argumento. Porque tu aí matas a discussão, não é? O que é que se fazia, para dar aqui um contexto histórico, que aqui a malta deve ser, imagino eu, mais nova, o que é que se fazia na altura no pós-25 de Abril? Chamava-se fascista a todos, incluindo ao Sá Carneiro. O Sá Carneiro, quando morreu, quando houve o caso Camarate, caiu o avião Cessna aqui para o Porto, houve gente na margem sul a disparar foguetes. De festejo, portanto era festejo, e toda a gente lhe chamava de fascista. Isso é uma forma de tu, atacando diretamente o teu adversário, não tens então de debater as ideias, é mais fácil. Se tu descredibilizas o adversário, já ninguém vai querer ouvir as ideias. Claro. Olha, ele quer privatizar o SNS, pronto, fechou. Não é? É uma visão radical e, portanto, as pessoas já não prestam atenção ao que a pessoa está a dizer. Portanto, é apenas um truque de retórica, porque eles sabem, eles estão na Assembleia da República, eles sabem que nós nunca, desde a nossa fundação, propusemos privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Já agora, curiosidade, o Chega em 2019 tinha no seu programa privatizar hospitais públicos e centros de saúde. Nós nunca mencionamos. Pelo contrário, nós achamos que na saúde é importante existir um pilar
público. Agora, a nossa questão é, nós não queremos andar aqui a fazer luta de classes, guerrilha entre público e privado. Isso é uma não questão na maior parte dos países europeus. Para a malta que possa estar imigrada, que esteja numa Holanda, que esteja numa Alemanha, que esteja numa Bélgica, numa Áustria, sabe perfeitamente que é irrelevante se é público ou privado. As pessoas vão onde são bem tratadas. É isso que lhes interessa, sem pagar por isso. E, portanto, essa é a nossa visão. Vamos, estamos todos juntos no mesmo barco. Portanto, vamos juntar forças, público, privado e social, vamos acabar com esta guerrilha e vamos tratar das pessoas, que é isso que interessa. Claro. Pessoal no chat, se vocês quiserem colocar algumas perguntas, força, ok? Sintam-se à vontade. É isso, que assim eu aproveito para beber água. Sim. Certo, mas então como é que a Iniciativa Liberal consegue contrariar essa narrativa do Bloco de Esquerda? Porque, repara, nós vivemos num mundo de comunicação, ok? Onde quem comunica melhor. E a Iniciativa Liberal até comunica bem, tendo em conta os outros partidos. Mas como é que ainda existe tanta gente a ter esta opinião sobre como é que a IEL consegue lá chegar, como é que a IEL consegue crescer mais? Eu percebo que a IEL também tem um problema, que no fundo é um problema que eu identifiquei no início, que hoje em dia está, não sei, estou mais cético, que é, eles tiveram o Carlos Guimarães Pinto, não é? Uhum. Depois tiveram o Coutrinho e pronto. E agora, imagina, estás a ver, quando tu estás numa relação e terminas, depois estás no bouncing, sabes? Tens aquela namorada que é só um bocado. Não, isso não é o Rui. O Rui é um belo date. Claro. Mas não é só um bounce, não. Mas imagina, tens o bounce, só que depois casas-te com ele. É um bocadinho porque queres. Não, porque queres. Olha, deixa-me contar já agora, falaste do Carlos e do Coutrinho. Eles são excelentes presidentes. Eu tenho, enfim, a sorte de conhecer o Carlos há muitos antes de existir a Iniciativa Liberal e considerar até um amigo. Foi um tipo extraordinário que continua a fazer, felizmente está na IEL, a fazer um grande trabalho, foi um grande presidente. Mas eu lembro na altura, quando ele se tornou presidente, que muita gente disse, e não conheciam, este era o ponto, isto se calhar não vai resultar, ele é gago. Isto vai ser uma complicação. Como é que ele vai estar a falar na Assembleia da República? E nós olhamos para o Carlos na Assembleia da República, nunca lhe falta a voz. Sim. Pelo contrário, não é? Dos melhores tribunos que nós temos na Assembleia da República. Quando foi Coutrinho, muita gente disse, o Coutrinho tem ar assim de Beto do Restelo. Sim. As pessoas não vão querer, isto não vai ligar depois com a população. E veja-se o que é que o Coutrinho fez. O Coutrinho carregou o partido às costas desde 2019, fez um trabalho extraordinário, credibilizou o partido, fez crescer o partido, sedimentou um bocadinho, consolidou o trabalho que o Carlos já tinha começado. E o Rui não era conhecido, é um facto, porque ele foi eleito em 2022 e de repente cai-lhe isto tudo nas mãos. E ele, apesar disso, agora está aqui a fazer este caminho, este trajeto, e fez uma ótima prestação nos debates, esteve muito, muito bem nos debates, está a ganhar à vontade. O Rui é um tipo extraordinariamente cómico. Só que uma pessoa, quando entra na política, depois tem receio de que persona é que deve ter, não é? Sim. Se deve dizer aquela piada ou se isso pode ser mal lido, porque na política as palavras contam muito. Sim. E, portanto, eu acho que ele no início estava um bocadinho condicionado por isso. Agora está-se a libertar, está mais à vontade. E quando nós temos esse Rui, esse Rui é imparável e é isso que estamos a começar a ter, e as pessoas vão ver que é um grande presidente e será um enorme presidente. Já é, aliás, da Iniciativa Liberal. Quem é que lhe tirou os óculos? Eu fui dos que achou que eu sou um tipo muito à vontade, portanto, por acaso hoje estou de fato, mas muitas vezes estou de hoodie azul, da IEL, e portanto vou para as feiras de hoodie ou até de t-shirt, eu vario muito. Sim. E até já fui de t-shirt sobre camisa e de calções, portanto, eu vario muito, mas eu achava que era importante... Tens que ir não, isso não era a questão. Eu gosto de me adaptar e de ser mais ou menos versátil. E eu na altura até fui dos que disse ao Rui que se calhar a gravata fazia sentido porque muita gente vê de fora a política e associa a forma como tu te vestes a um determinado perfil. E, portanto, se nós queremos jogar no campeonato e queremos do PS e do PSD, portanto, partido grande, eu achei que isso era importante. Mas não fui eu que sugeri, devo dizer, retirar os óculos. Mas acho que foi um makeover fantástico. Ele está... Não, eu confesso que, atenção, eu antes dos debates, eu não dava uma esperança grande ao Rui. Depois de ver os debates... super impressionante. Lá está, é isso, estão a ver? É questão de o conhecer. O pessoal do chat que deu a opinião, mas nós temos vindo a falar sobre isto nos últimos debates e o Rui Rocha tem surpreendido, que é uma coisa doida. Tipo, mesmo Montenegro também acaba por surpreender em alguns nos últimos. Foi o que foi,
Mas o Rui Rocha manteve muita consistência nisso. Agora, alguns votos. Algumas questões que já temos ali em cima. Ele é gago, mas não é Joace. Achas que ele vai conseguir penetrar no eleitorado que não se identifica com medidas liberais e que provavelmente, a começar frases que imagina coordenado, o quê? Faz scroll up. Não se identifica com medidas liberais e provavelmente a começar frases com imagine-se um ordenado de 1.800 euros. Pá, este é um bom ponto, estás a ver. 1.800 euros em Portugal é visto como um ordenado de rico, e a verdade é rico. Alguém que receba 1.800 euros em Portugal é rico, está no top 20% dos rendimentos. 1.800 brutos, certo? Sim, pá, 1.800, não, por acaso até acho, não tenho certeza. É bruto. Mas, é. é bruto, 1.800 brutos. Portanto, está no top de rendimentos, é considerado... Assustador. Pá, é assustador. Sim. Um caixa de supermercado na Suíça ganha 6.000 francos, estamos a falar de mais ou menos 6.000 euros. Claro que o custo de vida é superior, mas ainda assim não é tanto superior que não compense essa diferença salarial. Pá, o salário mínimo na Irlanda são 2.200 euros. Yeah. No Luxemburgo são 2.700 euros. Portanto, quando nós olhamos e dizemos, não podemos dizer 1.800 euros porque senão as pessoas vão achar que é um grande salário, portanto estamos a falar para a classe média alta. Em parte é verdade, mas por outro lado é assustador que assim seja, não é? E que o nosso salário médio seja 1.300 euros, e quando um jovem sai de trabalhar, que não os engenheiros informáticos, enfim, e a malta de Computer Science, essa está claramente noutro patamar, ainda bem que assim é, mas quando um jovem sai da universidade, vai receber menos do salário médio, que são 1.300 euros. E é isto que a questão é... A nossa mensagem é precisamente para desconstruir isto, é para dizer, porque nós não podemos aceitar isto. Nós não podemos achar que isto é normal, nós não podemos achar que isto é o nosso fado, que temos de estar na cauda da Europa e que não podemos almejar estar ao nível de uma Holanda ou de uma Irlanda ou de uma Bélgica. Porque se fosse assim, se tu me dissesses, Zé, olha, Portugal é assim, é um país de pessoas que não quer trabalhar, que não sabe nada, que são desqualificados, uma pessoa aceita. Só que não é o caso. Temos jovens altamente qualificados. Vem de um debate na Universidade de Aveiro, que é aqui um grande polo, da região, de fator de atração de talento e de formação de talento e de empresas. E, portanto, nós formamos boa gente. Nós temos malta que quer trabalhar. Malta começa a ter aqui uma garra empreendedora. Vamos libertar as pessoas das amarras do Estado. Vamos tirar o Estado da frente e vamos deixar as pessoas criar. Não podemos afogar as pessoas de impostos e de licenciamentos e de regulamentações. Porque nós somos Bruxelas, nós sabemos que a União Europeia é burocrática. Acho que toda a gente conhece isso. Nós somos pior. Nós conseguimos tornar ainda mais burocrática a nossa legislação que vem de diretivas europeias. Nós temos uma expressão cá que não é nossa, mas é uma expressão cá no chat, que é: nos Estados Unidos inovam, na Europa regula-se, na China copia-se. Nós temos este mojo com a política internacional. Sim. E inova-se porque lá claramente eles têm era o que estavas a dizer. Esse mindset, é o mindset. Essa coisa de querer criar. Olha, o SBC do novo iPhone. A nossa lógica, a nossa abordagem é: vamos já criar legislação a antecipar todo tipo de cenários possível e imaginário. E isso acaba por minar muito a inovação, porque as pessoas querem fazer coisas e têm de ficar imenso tempo à espera de autorizações. Ainda por cima não há resposta. É porque se as instituições fizessem isso, mas depois respondessem, tudo bem, pronto, são os trâmites normais. Mas não, depois não há resposta das instituições do Estado para dar as autorizações. E claro, depois as pessoas vão para outro país, e isso é uma pena, porque podíamos ser nós aqui um grande país a criar, a inovar, a fazer empresas com elevada intensidade tecnológica. Já fazemos algumas, mas podíamos fazer muito mais, não é? E não o fazemos. E por responsabilidade nossa, falta-nos políticos e políticas certas, não é? Portanto, se nós fizermos isso, conseguimos ser um grande país. Aproveitando agora também um bocado esse gancho, há muito esse preconceito em relação à IEL por causa de falar para outro tipo de classe. Agora que estás na rua, estás em Aveiro, correste alguns dos concelhos mais pequenos, com outro tipo de população que não seria teoricamente o vosso target. Tu sentiste isso? A mensagem conseguias passar a mensagem penetrava, ou sentiste alguma dificuldade, por exemplo, nos concelhos mais pequenos, mais rurais? Como é que lidaste e como é que foi? Nós, por acaso, enfim, a campanha começou agora, mas nós já estamos aqui em campanha há mais 2 semanas. Portanto, temos estado no terreno todos os dias a varrer todos os concelhos do distrito, seja pequeno, seja grande, seja do interior, mais rural, ou seja do litoral, mais urbano. Nós vamos percorrer os concelhos todos. E temos estado muito em feiras e mercados que eu até diria que não são o nosso... Lá está, o que acabaste de dizer, não é nosso eleitorado natural agora. Mas nós queremos ser um partido de todos os portugueses, não é? E toda a gente que vive em Portugal e que pode votar.
Mas o que é que curiosamente eu senti? Por exemplo, na Feira de Águeda, uma enorme receptividade. Ficamos surpreendidos. Não estávamos à espera que, não sendo aquele, enfim, é um concelho mais de interior, portanto não estávamos à espera, se calhar, de ter a receptividade que temos no Porto ou no Lisboa, ou até no concelho de Aveiro, no centro, e tivemos muita receptividade. Uma senhora logo no início veio ter connosco, já com alguma idade, e disse, vocês são o partido do Sr. Rocha. E nós somos o partido do Sr. Rocha. Eu vi na televisão, gostei muito dele. E é isto, já estamos a conseguir quebrar essa ideia de que somos um partido de consultores e de CEOs e não sei o quê. Temos gente, de facto, são consultores, mas temos gente de todo tipo, temos gente que ganha o salário mínimo, que é motorista, e é tão válido como todos os outros, e que aporta enorme valor, e portanto nós queremos crescer para todos, queremos ser um partido para todo Portugal, e esta visão de o partido do Sr. Rocha foi muito interessante, porque de facto mostra que já estamos a quebrar esta ideia de ser um partido de nicho, um partido para aqueles que estão ali algures no Porto e Lisboa. Não é verdade, já estamos a conseguir fazer esse caminho, e faremos mais, simplificando a mensagem, explicando de que forma é que as nossas ideias vão ajudar sobretudo estas pessoas. Se nós pudermos o país a crescer, se tornarmos Portugal um país rico, isto vai aumentar os salários e as pensões destas pessoas. É a única maneira de se fazer, não é por decreto, não é dizendo que quer aumentar os salários e agora fazemos uma lei e aumenta os salários. Não funciona assim. Aumentar os salários aumentando. Não, é isso, é exatamente. Como é que se aumenta os salários? Só há uma maneira de aumentar os salários, aumentando os salários. Isso é fácil dizer, mas quer dizer, não resolve problema nenhum, não é? Não, é assim, eu estava prestes a votar na CDU. Sim, depois desse argumento, quer dizer, qualquer pessoa, não é? Aliás, há pouco tempo na minha empresa perguntaram porque é que eu não subi os salários mais, a brincar, não é? E eu disse, é só subir, virem para os financeiros e subam. É isso. E eles disseram, mas não dá, não interessa, irrelevante, subam só, vejam. É isso. Aliás, ainda agora no debate tivemos a conversar, houve uma pessoa da audiência, o Tomás, que fez uma pergunta a dizer que havia dois Tomás, o Tomás Portugal e o Thomas, que ele conheceu na Alemanha e que tinha exatamente o mesmo curso que ele. E o Tomás Portugal ganhava 1.000 euros e o Tomás da Alemanha ganhava 4.000 euros. E na altura, nas respostas, o que algum partido de esquerda, já não me recordo, qual uns partidos de esquerda basicamente disseram foi, bom, isso é porque as empresas andam a ficar com os lucros e, portanto, não querem dar aos seus trabalhadores e andam a ficar com o Bloco de Esquerda. Querem ficar com os seus trabalhadores, com os lucros e não sei o quê. E eu perguntei, bom, e na Alemanha, o que paga 4.000 euros não é ganancioso? Ou então nos Estados Unidos, em que a Netflix tem um salário mediano, portanto excluindo o peso do CEO, e aliás o CEO até ganha menos que o salário máximo lá, mas excluindo os salários mais elevados, tem uma mediana de salários para todos, não é só para engenheiros informáticos, 219 mil dólares por ano. Estamos a falar quase 20 mil dólares por mês. Não são gananciosos nos Estados Unidos? E eles responderam, e os sindicatos na Alemanha? Pois, e os sindicatos nos Estados Unidos? Não são os sindicatos. Sim, mas os Estados Unidos têm outro tipo de problema. Os Estados Unidos, do ponto de vista não, claro que tem, estou de acordo. É um desastre autêntico. Não, estou de acordo contigo, saúde, e não garante a saúde a todos. Claro. Não, os Estados Unidos não é exemplo para nós na questão da saúde, precisamente. Claro. Nós não defendemos um modelo, nunca defendemos. Nem da educação. E nem da educação, mais ou menos. Atenção, eles têm das melhores universidades do mundo. Tem, mas... Ensino superior, eles são muito bons, não é? Podem ter, nós também temos das melhores universidades do mundo. Não. Gostava muito de dizer, sou professor universitário, gostava muito de dizer que sim, mas não, quer dizer, no Portugal não tem nenhuma universidade no top sequer 30 ou 40, quer dizer, nunca tivemos um prémio Nobel. Certo. Enfim, mas não é apenas este único critério. Sim, olhando para o número de patentes, de publicações, a importância das publicações, há muitos critérios para fazer este índice e há muitos índices. Mas a verdade é que das melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, não é? Stanford, Carnegie Mellon, alguém a dizer FAUP, MIT, Berkeley, tem excelentes universidades, o CLA tem excelentes universidades, Cornell, tem excelentes universidades, há boas universidades na Europa também, mas em Inglaterra, por exemplo. A dívida dos alunos é uma coisa surreal, não é? Não, é verdade, sem dúvida alguma. São modelos que nós cá em Portugal, se calhar, conseguíamos ter, por causa do nosso modelo, e ter universidades com esse tipo de qualidade. Não, mas eu estou de acordo, ou seja, eu estou a dizer que tu disseste que a educação não funcionava bem, eu disse, bom, no ensino superior não é bem assim, sim, que funciona bem, agora não é tudo perfeito, não é? Claro. A questão de facto do custo é um encargo muito elevado para os alunos. Aí eu acho que a Inglaterra tem um modelo muito mais equilibrado, que é o seguinte, a ideia é, primeiro... Mas por outro lado, os Estados Unidos têm 21 porta-aviões.
Não sei que tipo de comentário é que eu Para posso nos fazer. defender. Não, eu tenho sempre aquela piada a dizer que os Estados Unidos não têm healthcare, nem têm. Sim, mas nem tem 21 free porta-aviões. healthcare. Mas eu digo sempre, mas eles têm 21 porta-aviões. Mas olha, Nós atenção. usufruímos imenso do dinheiro que eles não gastam. De falar sério, isto é real, porque isto Não, claro, eles nós- garantem um grande segurança. Isso, E nós não temos de investir porque eles são fazem por a nós. nossa garantia de segurança. Sim. Portanto, e eles não investirem nestes serviços de modo indireto, claro, é muito wishful thinking, mas de certa maneira Sim. acaba por nos impactar a nós, porque a nossa segurança vem do esforço militar deles, que tem mais de 1 trilhão, assim, uma coisa doida. Não, sim, é verdade, eles fazem um grande esforço a esse nível e aliás, a NATO é um instrumento fundamental para a defesa da Europa e de Portugal. Portanto, haver partidos anti-NATO, com os quais o Partido Socialista se quer coligar, é assustador, não é? Porque o NATO é um garante da nossa defesa e da nossa integridade territorial e que a Rússia não entra por aí adentro e a seguir à Ucrânia vai ser, para chegar a Kaliningrado, vão dizer que precisam de atravessar a Lituânia ou a Letónia e depois é a Moldávia e depois são mais uns quantos países. Yep. Felizmente existe a NATO precisamente para ser este garante de segurança. Mas já agora, voltando à questão da saúde, que é engraçado, que as pessoas podem não saber. Os Estados Unidos, em despesa pública, nós estamos a falar de despesa privada, não é? Lá é tudo privado. Em despesa pública em saúde, com Medicare e Medicaid, gasta mais em percentagem de PIB que Portugal. Ok? Ou seja, há muita gente que não tem seguro de saúde, de facto isso é um problema, sobretudo imigrantes ilegais. Há muita gente que depois também voluntariamente não quer ter seguro de saúde e isso é de certa forma irresponsável. E no modelo alemão e no modelo que existe na maior parte da Europa, o seguro é obrigatório, seja pago pelo Estado, se tu não tiveres capacidade para pagar. Portanto, o dinheiro nunca é um problema. Se tu não tiveres capacidade para pagar, uma empresa que paga, o Estado paga. Sim. E nos outros países, e nesses países, depois nunca está em causa o acesso aos cuidados de saúde, porque tens sempre um seguro de saúde. Mas pronto, só para dar esta nota dos Estados Unidos, já agora uma curiosidade que as pessoas, se calhar, não têm noção. Porque é que as coisas são tão caras nos Estados Unidos? Primeiro, porque é o país mais inovador do ponto de vista de fármacos e dispositivos clínicos, não é? A maior parte da inovação surge nos Estados Unidos, do ponto de vista médico. E depois, uma outra curiosidade, que é o médico tem de ter um seguro contra negligência médica, porque lá quando há negligência, vão a tribunal e eles pagam bem. Sabes, tens ideia quanto é que é o valor mais ou menos médio por ano? Não. Atira um valor. Do seguro Sim. para a negligência médica, ou seja, para depois, se tiveres de ir a tribunal pagar 4 ou 5 milhões, Ok. o Quanto seguro é que paga. o médico paga? Pelo seguro anual, sim, é O média. seguro anual. Sim. Eu diria... vou considerar 2.000 por mês. 2.000 por mês. Portanto, diria entre os 22 e os 28. Depende das especialidades com mais probabilidade de mortalidade, cirúrgicas, pode chegar aos $100.000 por ano. $100.000 $100.000 por ano. Portanto, os custos lá são elevados em tudo, não é? E depois, claro, isso depois vai parar às pessoas. Mas enfim, eu acho que o sistema americano não é um exemplo de... Nós nunca tivemos como exemplo o sistema americano de saúde. Enfim, mas os Estados Unidos têm coisas boas. E falaste do ensino superior, da educação, e dei o exemplo das universidades. Nós já tivemos cá comitivas dos Estados Unidos a perceber como é que o nosso sistema prisional funcionava para virem aprender connosco, não por causa do nosso modelo de reintegração, sim, é da verdade. sociedade. Não, o nosso modelo de reintegração é muito bom, está muito à frente no tempo. Não, e a questão das drogas também. Exatamente. Nós somos pioneiros Exatamente. na descriminalização das drogas e foi fundamental. E agora é dar o próximo passo e liberalizar a questão pelo menos das drogas leves. Nós nos anos 90 tínhamos um problema gravíssimo que foi resolvido com isso. Nós tivemos excelentes políticas desse tipo. Eu acho que nós muitas vezes temos um lado muito negativo para com Portugal, apesar que nunca fazemos nada, mas nós somos progressistas em mesmo muita coisa. Senhor candidato, como cidadão de Aveiro, qual é a sua visão para o distrito, uma vez que o método de eleição é este? Não acha que os candidatos não deveriam iniciar o processo de regionalização precisamente fazendo campanha para o seu distrito de eleição? Não sei se percebi bem a questão, mas nós somos um partido que defende a descentralização. Nós achamos que o locus de decisão deve estar próximo dos constituintes. Sim. Quem vota. Portanto, ninguém conhece melhor uma escola, ninguém conhece melhor um hospital ou um centro de saúde do que as pessoas que lá estão. E que as autarquias, no limite, que a gerem. Portanto, esta ideia que nós temos em Portugal, não é ideia apenas, é isto que acontece, de termos algures a saúde e a educação a ser gerida de um ministério em Lisboa, isto não faz qualquer sentido. Para se ter noção, o exemplo que eu costumo dar, aliás, acho que ao almoço falamos disso, um hospital assim que seja de referência, um hospital grande, por exemplo São João, conheço o orçamento desse hospital, quase 1.000 milhões de euros, o dobro da autarquia onde está, não é? Da Câmara Municipal do Porto, que é mais ou menos 400 milhões, portanto tem um orçamento de quase 1.000 milhões de euros, e para contratar médicos, agora a coisa está um bocadinho melhor, mas para contratar médicos
tinha de ter uma autorização para contratar um médico, tinha de ter uma autorização, um despacho de 2 secretários de Estado da Saúde e das Finanças. Isto faz algum sentido? Um hospital que gere dezenas de milhares de pessoas, que tem um orçamento de 1.000 milhões de euros, quase 1.000 milhões, estar a precisar de uma autorização a algures de Lisboa. Isto não faz qualquer sentido. Portanto, a descentralização é absolutamente fundamental, as coisas são melhor geridas se estiverem mais próximas tanto do cidadão como do poder local. Portanto, nós somos a favor disso. Em relação à questão da regionalização, nós estávamos precisamente a fazer um debate interno, íamos iniciar um debate interno, isso aliás era o meu pelouro na Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, que era fazer este debate, qual é o modelo correto para a descentralização. Okay. Será que é preferível uma municipalização, federalização, como existe em alguns países? Se calhar seria um bocadinho estranho, artificial em Portugal, porque nós nunca tivemos assim um modelo federal, mas era uma hipótese, existe. A questão de usar zonas, as comunidades intermunicipais, que são diferentes dos distritos, têm outras formulações, não é? Aqui em Aveiro, por exemplo, existem para aí 3 CIMs, os concelhos têm para aí 3 ou 4 CIMs, que são modelos mais pequenos, mais próximos, com mais proximidade territorial, não é? Porque o distrito de Aveiro é muito heterogéneo. É muito diferente, o norte é industrial, o sul é mais serviço, agropecuária, enquanto que no caso das CIMs, não, há ali mais homogeneidade. Portanto, poderia ser também usado as CIMs. Okay. Ou então, através da regionalização. Nós, as eleições antecipadas interrompeu este debate interno que nós íamos fazer, porque nós queremos ter uma posição sobre, de facto, qual é o modelo correto para a descentralização. Okay. Ele ainda não ocorreu, vai ocorrer, posso partilhar a minha opinião pessoal, esperando que isso não condicione depois a discussão interna, que é dizer, ao fim destes anos todos, eu sempre tive mixed feelings em relação à regionalização, porque queria aqui um nível intermédio de Estado, e isso pode dar asa depois, arranjar, enfim, mais cargos de poder, mas olhando para os últimos anos, não é? E pelo menos desde que eu me recordo da minha consciência política, começo a ter dúvidas se não for através da regionalização é possível ser de outra maneira qualquer. Portanto, acaba por ser menos mal. Mas enfim, ainda não é uma posição fechada, ainda vamos fazer esse debate interno, e a minha opinião obviamente não vincula a Iniciativa Liberal. E portanto, em resumo, descentralização sim, sem dúvida. Não, comer o Diogo Faro não. Estava a ler ali no chat. O Diogo Faro é aquele de esquerda também, não é? Sim, do Bloco, apoio ao Bloco. Sim. Ele tem assim um fetiche comigo, mas pronto, é deixá-lo estar. Okay. Mas isto para dizer que, portanto, descentralização sim, regionalização, estamos a discutir isso. Não tem necessariamente de aumentar a despesa pública, distribui de forma diferente a despesa pública, porque neste momento a administração pública, a administração local, portanto o poder local fica com 5% de toda a receita fiscal. Sim. 5%. Na Suécia ou na Dinamarca ficam com 30% a 40%. Municípios ficam com muito mais. Claro. E portanto a questão é redefinir a forma como este dinheiro é alocado. Nós temos municípios que têm, aliás, acho que é na Madeira que puseram agora a taxa turística. Não, mas eles puseram agora foi uma das ilhas, já não sei. Ou foi a Madeira, foi nos Açores, que implementaram a taxa turística de 2€, que é para eles terem mais dinheiro, basicamente é isso. Mas com isso havia mais autonomia. Tem ali uma questão que é, então, Sr. Mal, será que pode explicar quais foram os motivos concretos para a AIL ter votado contra a Lei de Bases do Clima? Sei que não são negacionistas, mas queria perceber os motivos em concreto. Muito bem, vou só aqui beber um bocadinho de água. Força. Eu só vou muito rapidamente à casa de banho, que eu estou a beber muita água. Podes responder, certo. A câmara tem. Então, eu sinceramente não sou deputado, não é? Não acompanhei esse processo legislativo, alguns eu conheço, e esse em particular não sei quais são os motivos. Agora, eu também sei que muitas vezes aqui a questão do clima, que para nós é uma questão muito importante, portanto, nós não somos negacionistas, nós sabemos que existem alterações climáticas, que há evidência empírica que aponta nesse sentido, é uma evidência esmagadora, e portanto isso não está aqui em causa. Agora, o que é que nós não defendemos? Não defendemos abordagens que são muitas delas radicais, não é? Quer dizer, a ideia de vamos agora atirar polpa de tomate a quadros, vamos colar ao chão de uma autoestrada ou atirar tinta a candidatos ou a ministros, não, isso não nos revemos nisso, não é assim que se fazem as coisas em democracia, e nem vai resolver problema nenhum. Também não nos revemos naqueles que defendem a lógica do degrowth, ou seja, vamos baixar aqui o crescimento económico, vamos voltar à Idade Média e, portanto, vamos baixar o consumo. Isto seria atirar
para a fome, milhões de pessoas por todo o mundo, sobretudo países não tão desenvolvidos como os países europeus ou como os Estados Unidos, não é? Países que de facto ainda sofrem bastante e portanto seria impensável, ou então uma teoria ainda pior, que é a ideia de baixar a população de forma deliberada. É que uma coisa é a população baixa porque as pessoas estão a ter menos filhos, voluntariamente querem ter menos filhos, outra coisa é baixar o tamanho da população de uma forma premeditada. E portanto nós não nos revemos nessas visões, uma vez mais, estas tais visões de engenharia social, de tentar moldar a sociedade. O que nós achamos é que o ambiente se resolve, e nós publicamos agora um manifesto Crescimento Sustentável, o ambiente se resolve com tecnologia. Ou seja, nós precisamos de melhor tecnologia, mais e melhor tecnologia, mais inovação para ter a tecnologia. É essa tecnologia que vai permitir continuar a crescer, não sacrificar o nosso crescimento económico e baixar as emissões ao mesmo tempo. Nós temos países que já o conseguiram fazer, já o conseguem fazer, que é o decoupling, continuar a crescer economicamente e baixar as emissões, não é mantê-las, é baixar as emissões. Que tipo de tecnologia? Bom, muitas coisas. A questão da transição energética das energias renováveis, fundamental. O nuclear, também. O nuclear é uma energia segura, é uma energia verde, é uma energia que também pode e deve ser utilizada. Os veículos elétricos, a mobilidade suave, se as pessoas usarem mais mobilidade suave, pelo menos no contexto da sua cidade, no interior não dá, sabemos bem, mas no contexto da sua cidade, usa menos veículos poluentes. A questão da eficiência energética, acho que as pessoas não têm noção que os nossos veículos cá em Portugal têm, os nossos veículos, peço desculpa, os nossos edifícios estão muito mal isolados e, portanto, isso faz com que, para além da pobreza energética, pessoas que passam frio, até idosos que morrem, isso faz com que, em muitos casos, nós tenhamos um gasto absurdo de energia para aquecer ou para arrefecer o espaço, e isso é altamente ineficiente. Estamos a gastar mais energia, portanto, estamos a degradar o ambiente. Sim. Portanto, há aqui um conjunto muito vasto de coisas que devem ser feitas, mas elas passam, sobretudo, pela questão da tecnologia e também, enfim, alguma mudança de hábitos que seja natural, que seja orgânica, que seja espontânea, que não seja forçada, não é? É essa a questão desta ideia de programar a sociedade, é Sim. que nós não nos revemos nela. Outra questão, cultura. Muito pouco se falou da cultura nos últimos debates políticos. Muito pouco se falou da cultura. E é algo que... Sim, é verdade. E, aliás, tem uma percentagem do PIB muito reduzida, creio 0,5% ou 0,6%. É verdade, sim. Qual é a posição da IEL em relação à cultura? Não, a cultura é absolutamente fundamental. E, portanto, nós, obviamente... Que eu pessoalmente gosto muito de fruir de espetáculos de teatro, já não vou há algum tempo, enfim, desde que tenho filhos fiquei sem vida social, mas gosto muito de espetáculos de teatro. Aliás, tenho os Palmilha Dentada, eu sou um grande fã do trabalho deles, enfim, gosto muito de música, gosto muito de ir a um museu, de ir a museus. Adoro ficar perdido no museu, sentar-me e ficar lá, e às vezes o tempo passa e nem dou por isso. Portanto, esses momentos de fruição cultural são muito importantes. Nós, certamente, enfim, eu diria que toda a gente na IEL gosta de diferentes tipos, todos os tipos, Sim. não é? Não apenas aquela visão de uma cultura um bocadinho mais, não é eclética, mas aquela cultura um bocadinho, enfim, mais, como é que eu hei de colocar isto? Que foge um bocadinho ao mainstream, que é um bocadinho mais alternativa, de certa forma, para clivarem aqui, fazerem Sim. aqui uma clivagem. Não, acho que deve haver todo tipo de cultura. Agora, a questão que nós levantamos, não neste programa, esta é uma resposta mais pessoal, é como é que nós devemos fomentar a cultura. O que tem sido feito em Portugal foi numa lógica de financiar a oferta. O que nós achamos que poderá fazer sentido, ou eu acho pessoalmente, portanto, sem comprometer aqui a iniciativa liberal, é fomentar a procura. Ou seja, dar os mecanismos, dar a forma das pessoas poderem ir a um espaço cultural, poderem ir a um museu, poderem ir a uma peça de teatro, sem terem em cima disso um encargo financeiro grande, porque se as pessoas neste momento não vão, e se para além disso ainda têm de pagar um valor elevado para poderem ir, isso naturalmente vai ser uma barreira. E depois criar esta cultura também nas escolas, é importante, é feita alguma coisa, não é? Eu lembro quando andava na escola de ir ver algumas peças, estava agora a tentar lembrar-me de que peça é que tinha ido, mas lembro de ir pelo menos uma ou duas vezes, e isso também é importante, porque cria educa para a cultura, e portanto isso é muito importante. A ideia de vamos distribuir mais dinheiro, vamos aumentar o orçamento X%, não creio que seja isso que resolva o problema, não é? Porque nós não sabemos qual é o ponto ideal da cultura. O que nós queremos fazer é fomentar a cultura. E pronto, e a minha opinião pessoal, nesse respeito, é mais até do lado da procura do que do lado da oferta, porque do lado da oferta arriscas-te a estar a financiar um projeto qualquer que depois está vazio, não tem lá pessoas a assistir. Sim. Isso faz sentido, não é?
Portanto, se nós conseguimos também ajudar as pessoas a ir a uma galeria de arte e, por exemplo, enfim, comprar um quadro, isso já é uma ajuda à cultura, é um contributo importante e é menos de escolher vencedores, de escolher quem é que fica ou não com o financiamento, não é? Portanto, enfim, mas estou de acordo, a cultura de facto não é muito discutida, talvez porque neste momento, com os problemas da saúde, com os problemas da habitação, com os problemas de crescimento económico, enfim, isso acaba por ser um bocadinho, não diria desvalorizado, mas ficar para segundo plano, não é? Tem ali que é pode já scroll up, Bruno, só para ir buscar aquele comentário que gostava de ler. Sou relativamente mais de centro-esquerda, sem partido, mas gosto muito da IEL. Também, e sabendo que em países nórdicos, os países liberais são mais centro-esquerda e têm coligações com governos com o PS desse país, seria muito inválido de fazer isso em Portugal. E por que razão aqui em Portugal são mais chegados para a direita? E não, os de direita não são maus, os de esquerda são bons. Gostaria de ver a IEL, PS, Livre juntos. Mas em Portugal parece-me completamente impossível. Isso seria uma grande discussão que obrigava-nos a falar da questão da geometria parlamentar. Para se ter uma noção, o PSD na Alemanha estaria mais próximo do SPD do que da CDU. A CDU na Alemanha é o partido conservador de centro-direita. E, portanto, os nossos partidos, historicamente, até comparado com outros países europeus, estavam mais à esquerda, todos eles, do que outros partidos de outros países europeus. Agora, para mim aqui a grande questão é que o PS, ou o partido trabalhista que possa existir nesses países e que existe, não é bem o PS de cá, não tem nada a ver. Não esteve nos últimos 28 anos, 21 no governo, e não levou o país para nenhuma bancarrota, e não sacrificou o nosso crescimento económico, e não condenou o país à estagnação e ao definhamento que é o que nós temos agora. Sim, portanto, neste momento, nós não podemos sequer equacionar qualquer tipo de coligação com um partido socialista que é responsável pelo Estado do país, é o coveiro do país. Trouxe-nos até aqui, não é? Mas atenção, mas a culpa é de Passos Coelho. É sempre, não é? Não É sempre. Não é importante relembrar toda a gente que a culpa é de Passos Coelho. Só aqui um ponto. Olha, e depois eu estou a adorar a conversa, claro. mas vou-te dizer que já tenho ali a minha mulher aqui a pressionar forte. Um ponto que é a Iniciativa Liberal. Claramente, daí a uns anos, a estratégia da IEL vai ser poder-se coligar com a esquerda e com a direita. Okay, isto é a minha maneira de ver. Eventualmente vai ser um braço do PS, eventualmente vai ser um braço do PSD. Isso até dá jeito, de certa forma, ao país. Ou então competiremos com o PS e com o PSD. Ou então competiremos ter de ficar a ser assim uma bengalinha. Não. Claro. Não. Ou isso. Mas a questão é, algum cenário onde... se bem que o Rui Rocha já deixou claro que não viabiliza um governo do PS, por isso esta pergunta é um bocado redundante, mas algum cenário no futuro com um PS diferente onde tu vias a Iniciativa Liberal? Cenários eu acho que podemos sempre criar, não é? Atenção, eu revejo aqui valor no PS histórico. O PS Mário Soares combateu, foi muito importante, 25 de novembro, combateu o PCP e as forças de extrema-esquerda queriam transformar Portugal numa ditadura comunista. Queriam mesmo, isto não é ficção. Foi o próprio Mário Soares que o disse. E, portanto, esse PS Mário Soares foi muito importante para consolidar a democracia. E aos dias de hoje nós ainda temos pessoas que eu olhava e via como pessoas que até são de uma esquerda mais liberal, a questão do Francisco Assis, do Álvaro Beleza, mas com os eventos recentes que nós tivemos, que eles foram os primeiros a dizer que quebrar o muro com a extrema-esquerda, com o PCP, com o Bloco de Esquerda não fazia sentido, e agora que o Pedro Nuno Santos veio ter com eles e lhes deu a mão, e eles imediatamente disseram, pronto, tudo bem, aquilo que nós dissemos já não se aplica, porque a seguir se for necessário fazer outra coligação, outra geringonça 2.0 recauchutada, turbinada, nós estamos disponíveis. Voltou-me a pôr em causa, de facto, esta ideia que eu tinha que no PS não há pessoas assim de mais liberais, não é? Liberais de esquerda, porque existem liberais de esquerda. Portanto, eu não estou a ver, sinceramente, num horizonte próximo essa possibilidade. Nós aqui tínhamos uma piada, que era, eu ia começar um partido, uma piada, sobre nós começarmos um partido, e o partido chamava-se Partido Liberal de Esquerda. Era uma piada que nós tínhamos. Mas há partidos liberais de esquerda em muitos países da Europa. Era o PLE, mas depois, porque o nome de esquerda está muito queimado, chamámos Partido Liberal de Centro. A revista The Economist classifica-se como do centro radical. Radical não é nem aqui no sentido que nós geralmente usamos pejorativo, mas que radica de algo, de uma posição ideológica. Aliás, eles sabem qual é a minha posição. Qual é a minha posição, pessoal? No espectro político? Deixa eu ver se o pessoal do chat vai dizer. Isto está com delay, portanto, sempre que eu faço uma pergunta é normal. Okay, demora a chegar. Eles demorarem.
Extremo centro, cá está. Pronto, é isso. Extremamente Centro radical. moderado, é isso. Extremamente Extremamente moderado. É extremo moderado. Extremo centro, extremamente moderado. Radical ao centro. É a expressão que eu Radical também centro. uso. Mas isso, mas eu pessoalmente acho que a Iniciativa Liberal é de facto um partido de centro, enfim, e dizer hoje em dia esquerda ou direita também já não faz muito sentido. Claro que não faz. Porque Concordo tens com tantas dimensões, não é? isso, é Tu isso. tens uma direita, por exemplo, que em França, e o Chega está a copiar muito o modelo francês Sim. da Frente Nacional, é uma direita que, do ponto de vista económico, é de esquerda. Porque é altamente Claro. protecionista, quer nacionalizar os setores estratégicos, quer controlar a economia. Portanto, enfim, é direita em quê, então? É direita em 2 ou 3 questões. Portanto, usar os termos de esquerda ou direita, enfim, acho que não me faz ainda muito sentido. Adoraria ver o Pedro Nuno Santos, Rui Rocha e Rui Tavares a liderar o meu país como disse impossível. Epá, diz só o Rui Rocha e o Rui Tavares e eu inaaceitável. Epá, o Pedro Nuno Santos, não sei. Eu sou muito fã do Rui Rocha aqui. Do Rui Rocha, sou sim, mas Sim, do Rui Tavares. claro, isso. Do Rui Tavares. Sim, também és do Rui Tavares. Sim, do Rui Tavares, porque no Sim. último partido que eu votei foi no Livre, porque eu sou mesmo fã do Rui Tavares. Se bem que agora não dá porque ele está completamente colado ao PS e já começa Sim, a sempre tornar... teve, não é? O livro Sim, sempre mas- teve. Mas atenção, eu reconheço a forma elevada e educação com que o Rui Claro. Tavares mantém um debate e mesmo perante aquilo que aconteceu no caso do Ventura, não é? Que ele foi vítima Sim. de bullying, ele Completamente. soube manter a elevação Mais e ou isso é menos. bom em Ele política, não é? explodiu um bocadinho mais naquele debate. Ele devia ter ido com mais calma. Ele foi muito emocional. Mas isso... Não, ele começou foi mal. Ele pôs É a isso. boca É. ele pôs a cabeça na boca do leão. Exatamente. Isso correu-lhe mal. Mas pronto, enfim, apesar de tudo, soube manter ali a compostura. Agora, em princípio, tudo diria que cá em Aveiro, tudo indica, segundo as sondagens, que... As sondagens não são uma previsão. Eu sei, mas... Temos de ir no dia 10 lá votar, Sim. não é? Temos de ir no dia 10 lá votar. Muita gente no chat, isto é uma questão que é falada em todas as live streams, acho que o Bruno já sabe o que é que eu vou perguntar. Todas as live streams, que é o voto útil. Sim. Ok? Já é assumido que o nosso sistema eleitoral é uma porcaria. O modelo que Nós nós temos. propusemos o círculo de compensação Sim, para sim. não deitar ao lixo 700 mil Exatamente. votos. Que é horrível. Sobre o que é que tens a dizer sobre quem está na dúvida Uhum. em votar na IEL, ok? Em alguns sítios onde é difícil eleger alguém pela IEL. Pá, no final do dia, todos os votos acabam por contar. Mesmo que depois não se traduzam em mandatos, traduzem-se em força política. Mas focando aqui até na região de Aveiro e nos distritos onde nós de facto podemos eleger, e Aveiro é um deles, em IEL pode eleger, eu vou dizer o seguinte. A Aliança Democrática foi um projeto muito importante. Foi fundado a 5 de julho de 1979. Foi importante para consolidar a democracia, para começar um processo. Depois aquilo foi interrompido, não é? Mas para começar um processo, portanto, teve aqui uma dimensão histórica muito importante. Mas a coisa já lá vai, não é? Já está um bocadinho datado, já lhes falta aquela energia, já lhes falta aquela garra, aquela vontade de mudar o país, aquela ambição, Sim. aquela ideia que a malta mais nova tem, que é mesmo possível mudar o país. Epá, se calhar até podemos ter errados, se calhar é isto, mas não, mas pelo menos vamos tentar fazê-lo. E aí, e ele tem essa vontade, tem essa energia, e portanto nós vamos mesmo querer que haja reformas a sério, reformas que ponham Portugal a crescer, reformas que tragam empresas para cá, reformas que baixem os impostos aos portugueses, reformas que acabem com esta ideia de público contra privado na saúde e na educação e, portanto, ponham todos juntos no mesmo barco a tratar das pessoas. Nós vamos mesmo exigir essas reformas, nós vamos mesmo querer um país a crescer, que eu tenho 2 filhos, 6 e 2 anos, e não quero que eles imigrem. E, portanto, e aqueles que imigraram, eu quero que todos eles possam voltar para Portugal. Portanto, nós vamos puxar, influenciar a AD a sério, vai ser mesmo para cumprir. E portanto eu acho que o voto útil verdadeiramente é um voto na Iniciativa Liberal, porque é esse voto que permite de facto pô-los a reformar o país. Agora, vocês podem colocar uma última questão. Tenho mesmo assim, desculpa. Uma última questão, força. Pessoal do chat, coloquem uma última questão. Enquanto eles colocam, vou fazer eu a minha. Dada a tua área de formação e a tua profissão, tu tens trabalho em economia, gestão, políticas públicas, és um gajo da... Desculpa, um gajo... Não, está à vontade, sou um gajo. És da área da inovação, tecnologia. Sim. Também já trabalhaste muito com áreas da saúde, que é um dos maiores problemas que nós encontramos em Portugal. Qual é que seria assim a grande medida, que é uma área que tu trabalhas, que tu investigas, que tu tens muito conhecimento, e acho que é uma das grandes mais-valias que a IEL nos traz, é trazer pessoas com know-how de determinadas áreas, e esta sendo a tua, qual é que é o principal ponto que tu identificas como mal
na saúde. Qual seria a política que tu achas que é essencial fazer neste momento? Se tivesses que escolher uma para ter a primeira. Esta é uma pergunta para 3 horas. Ele tomou conta da última questão, portanto, esta será a última questão. Ok, pronto. Mas acho que é uma boa questão. Não, é ótima Sendo questão. atuar Pá, em teria trabalho muito de para falar. executivo. Aliás, eu estive envolvido na proposta que nós fizemos. Nós apresentamos, somos o único partido que nestes últimos 2 anos apresentamos uma verdadeira reforma da saúde. Não é medidas de ali cirúrgicas. Sim. Isso também é importante, mais no curto prazo, mas é preciso sobretudo uma visão de sistema, uma reforma a sério. Nós apresentamos o Sistema Universal de Acesso à Saúde, a sua saúde, precisamente por isso. Porque nós achamos que o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde como todo, precisa de uma reforma a sério. E qual é o problema atual? E eu acho que quando eu fizer aqui o diagnóstico, vocês vão perceber o que é que não está a correr bem. Por exemplo, um hospital grande, uma vez mais um hospital grande, tem, aliás, creio que dei esse exemplo ao almoço, tem 72 pessoas só a fazer a parte de contratação com fornecedores. Enviar notas de encomenda, receber faturas, pagar faturas. 72 pessoas. Um hospital grande do Norte. Um dos maiores grupos privados de Portugal, que tem hospitais por todo o país, tem 23 pessoas, ou 22 ou 23 pessoas para todo o país, para todos os hospitais do país. Porquê que isto acontece? Isto acontece não porque as pessoas que estão no setor público são incompetentes, não, há lá gente muito boa. Eu conheci gestores e administradores hospitalares muito bons, muito competentes, com muito brio. Acontece que eles estão emaranhados na legislação e na regulamentação e na administração pública e na burocracia dos códigos de contratos públicos. E, portanto, não há aqui os incentivos a que o sistema melhore, porque o financiamento vem sempre. O hospital, faça bem ou faça mal, desde que produza, vem o dinheiro. Tenha 70 pessoas, ou tenha 60, ou 30, ou 40 a trabalhar lá, em coisas que são cada vez mais digitais, ou que podem ser digitalizadas. Porque estamos a falar de enviar notas de encomenda, de fazer processos concursais, de emitir faturas e pagamentos. Isto pode ser quase tudo digitalizado. Nós não temos nenhum sistema, nenhum incentivo a que esta situação melhore. Aliás, isto chega ao ponto que eu assisti num processo concursal em que 2 fornecedores deram o mesmo preço, porque era uma coisa muito competitiva, o desempate, isto foi em 2019 que eu assisti, ninguém contou, o desempate foi por bola preta, bola branca. Estavam lá no hospital, os 2 fornecedores com uma senhora com um saquinho, e foi lá, tirei, eu achei que era uma rifa, que estavam a dar no hospital. Estavam a tirar a bola preta ou a bola branca para ver quem é que ficava com o contrato. Isto funcionaria numa empresa? Funcionaria numa empresa... Nem parece real, não é? É impossível, não é? Funcionaria numa empresa ficarem um ano ou mais à espera de poder contratar um profissional de saúde, que é o seu elemento-chave, que é um médico ou enfermeiro, que é isto que acontece, às vezes mais de um ano. Quer dizer, não funciona. Portanto, o sistema não tem o incentivo a melhorar. Por isso é que a nossa visão do sistema é uma em que as pessoas podem escolher. Porque é que isto é importante? Não é apenas para as pessoas poderem escolher, pela liberdade de escolha. É porque se o financiamento for atrás da pessoa, se o financiamento for atrás das decisões que as pessoas tomam, aí nós estamos a premiar quem é mais eficiente e estamos precisamente a criar os incentivos para quem não é tão eficiente, faça por isso. Certo. Melhor, neste momento acontece o contrário. Neste momento, os contratos de programa dos hospitais, os orçamentos dos hospitais, são anunciados assim. O hospital consiga reduzir porque conseguiu ter uma poupança, vai ficar sem esse orçamento no final do ano e vai-se dar ao hospital que foi ineficiente e que teve um déficit. Portanto, está tudo ao contrário, não é? Isto temos de criar aqui os incentivos para que o sistema funcione. Por isso é que o sistema alemão, o sistema austríaco, o sistema belga, o sistema holandês funcionam bem, porque como há vários subsistemas e as pessoas podem ir para um subsistema, seja com prestadores privados, seja com prestadores públicos, isso cria um incentivo, porque os subsistemas concorrem entre eles, cria um incentivo a que eles tenham de ser, de facto, eficientes, que não tenham listas de espera, que não tenham tempos de espera muito elevados, porque senão a pessoa sai daquele subsistema e vai para outro. E é isso que falta em Portugal. Porque nós temos, no nosso sistema atual, no SNS, temos um Estado que faz tudo. Faz financiamento, prestação, regulação e depois na hora final acaba por não conseguir fazer tudo bem, porque não tem a capacidade, não tem os incentivos. Portanto, essa é a nossa grande visão, é criar os incentivos para que o sistema melhore por dentro e não dependa do brio das pessoas, que é o que acontece muito hoje em dia, não é? Podemos dizer que é uma visão muito transversal quase aos temas todos. Simplificar, desburocratizar, digitalizar, incentivar o mérito. Criar os incentivos certos para que a coisa funcione. A nossa visão, e mesmo para terminar, havia um filósofo grego muito conhecido, o Diógenes. Uma vez ele estava numa escadaria a apanhar sol e foi lá alguém
e perguntou-lhe: Diógenes, o que é que eu posso fazer por si? E ele respondeu: sair-me da frente, estás-me a tapar o sol. E a verdade é que se nós dermos as condições às pessoas, se nós pusermos lá os ingredientes, as coisas vão florescer, não é? Portanto, se nós dermos boa capacidade para as pessoas terem oportunidades, isto é muito importante, a igualdade de oportunidades, se nós dermos acesso a boa educação, se deixarmos as pessoas ter acesso a bons cuidados de saúde e depois deixarmos as pessoas livres para poderem empreender, para poderem criar o seu negócio, para entrar numa empresa, sair de uma empresa, as coisas vão acontecer. Foi isso que funcionou noutros países e, portanto, também pode funcionar em Portugal, vai ter que funcionar em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos feitos. Muito obrigado eu por teres vindo. Sei que Foi o dia muito boa a conversa. Foi muito difícil. Andaste a correr de um lado para o outro. Mas eu gostei muito desta conversa para descomprimir, portanto valeu a pena por isso. Muito obrigado. Obrigado, José.